Olá, bom dia a todos. Estamos aqui novamente nesta manhã de domingo para dar sequência aos estudos da introdução de O Livro dos Espíritos e hoje, com muita alegria, na companhia dos amigos Elizabeth Maciel e Ângelo Cassiano, trabalhadores do Centro Espírita Batuíra. Então, o nosso bom dia aí da Beth, do Ângelo, e então, Bom dia, lembrando. Tereza. Bom Bom dia, Beth. dia, É Bom uma dia, isso, satisfação Ângelo. estar Bom aqui dia, Tereza. participando. Obrigado pelo convite. imagina. Vamos Bom então dia a fazer aqui todos, a. então. Bom Vamos em dia, Beth. frente. Isso Bom mesmo. dia. Vamos fazer aqui as nossas reflexões desta manhã. Lembrando, né, que nós estamos neste trabalho de estudos sequenciais da introdução de O Livro dos Espíritos, para posteriormente dar início aí a partir da questão de número um. Então, hoje é o nosso quarto encontro, nesta manhã, e lembrando que a introdução de um livro é a parte que apresenta o tema, o conteúdo, e mostra o que o leitor pode esperar da obra. Na verdade, a introdução é a primeira impressão que o leitor tem de um livro, porque ela traz, digamos assim, ela expressa os objetivos do livro, ela tem por propósito despertar a atenção, o interesse do leitor, capturar a atenção do leitor para o que ele vai encontrar logo mais à frente, contextualizar o assunto, estabelecer a relevância do assunto e, é claro, fazer o leitor se interessar pelo conteúdo, preparando-o, tornando-o interessado, interessando por aquilo que há de vir. Então, nós que estamos trabalhando a introdução de O Livro dos Espíritos, aqui nestes estudos sequenciais, no mês de março, abril ainda, e no mês de maio, nós temos esse, digamos assim, essa tarefa de fazer esse processo de estimular o interesse dos leitores, dos estudiosos, por esta obra básica que é o Livro dos Espíritos. Assim, né, nós podemos relembrar, né, que o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. E, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidas as mensagens, os ensinamentos recebidos e ordenados por Allan Kardec, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora aqui a sequência do nosso tema, né? Para a gente ver. Só um momento, por favor. Deixa eu preparar aqui a minha tela. Então, eu trago aqui, né, o Livro dos Espíritos e vamos aqui à parte que nos cabe hoje. Então, como nós dissemos agora há pouco, nós já estudamos o item um, Espiritismo e Espiritualismo, alma, princípio vital e fluido vital, a doutrina e seus contraditores, que foi a semana passada, e hoje nos cabe aqui a oportunidade, a tarefa e a oportunidade de estudarmos manifestações inteligentes, e corresponde ao item 4 e o item 5, desenvolvimento da psicografia. Esses são temas que nós trabalharemos aqui, nós três hoje vamos trabalhar este tema, né? Estes dois temas. Então, vou interromper aqui agora e daqui a pouco a gente volta. Então, voltando ao nosso estudo, nós podemos então começar aqui. Eu sei que o Ângelo tem uma pergunta para este momento, né, Ângelo? Vamos lá, Tenho sim, então? Tereza. Tenho sim.
O que são essas manifestações inteligentes? Então, Você se nós, responderia essa questão? então, de acordo com aquilo que a gente vem estudando durante os domingos e vamos estudar ainda até o final do ano, essas manifestações inteligentes são as comunicações de espíritos. E essas comunicações, elas são feitas através de transmissões de conteúdos que expressam ideias. Então, esse conteúdo é transmitido com uma determinada ideia. E essa ideia, ela tem uma característica muito interessante, que é a inteligência, sendo que ela tem um objetivo. Qual o objetivo? Chegar a ser decodificada. Então, ela vai ser decodificada por uma outra inteligência. E esse processo todo, ele tem uma constituição. Como que ele se dá? Ele se dá através do emissor, que esse emissor, ele emite, logicamente, a mensagem, que também faz parte desse processo. Essa mensagem vai chegar ao receptor, e esse receptor recebe, né, a mensagem e decodifica essa mensagem. Então, É. se nós buscarmos assim, do ponto de vista da doutrina espírita, manifestações inteligentes, basicamente, são as comunicações de espíritos. Seria Então, isso, Tereza, e, na minha maneira. sim, então, e através destes estudos elaborados por Allan Kardec, alguns já aqui citados pelos expositores que vieram antes de nós, nós vimos que os fenômenos desenvolvidos apresentavam características de uma ação inteligente para que eles se realizassem. Isto é, identificou-se que perguntas imprevisíveis, podemos dizer assim, imprevisíveis, porém lógicas, mostrando raciocínios inteligentes, eram respondidas. Utilizaram-se eles de determinados objetos que, evidentemente, estavam intermediando uma relação inteligente. O que nós queremos dizer com isso, né? Que perguntas inteligentes eram realizadas e as respostas vinham através de batidas de pés, representando ali através das quantidades, de pancadas que se havia convencionado por um sim ou um não, demonstrando que pensavam, isto é, a expressão de pensamento, que refletiam, que analisavam segundo características de uma ação inteligente. Interessante destacar que a utilização de um código intermediando estas conversas provocou o aperfeiçoamento do próprio código, isto é, perguntas mais bem elaboradas necessitavam de respostas mais bem elaboradas. E dessa forma, por meio das letras do alfabeto, que recebiam determinada quantidade de batidas, se formavam palavras e frases que respondiam às questões propostas. E o mais interessante, a clareza das respostas demonstrava a compreensão do que fora perguntado, evidenciando, então, elaboração de raciocínios, o que provocava surpresa e de admiração naqueles que as assistiam. Vocês também conseguem, vamos dizer assim, perceber isso que nós estamos aqui comentando? Tereza, além Sim. da seriedade, né, com que Allan Kardec conduzia o processo, e a gente sabe muito bem disso, a nossa curiosidade vai o quê? Então, ela vai aumentando a cada, né, explicação que tem sido dada. Então, quem é que dava essas perguntas? Essa é a grande questão. Então, analisando a manifestação, o interpelado ali sobre a sua natureza, esse ser misterioso, né, digamos assim, declarou ser um espírito ou gênio, deu seu nome, forneceu diversas informações a seu respeito.
E Allan Kardec, então, fez um destaque aí, porque ele declarou que essa circunstância era muito importante. Muito importante ele ter, então, ali declarado ser um espírito, né? E dado o seu nome e informações ao seu respeito. Realmente é uma situação que, uma circunstância que merecia destaque. Ninguém havia pensado, nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. E foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, esclareceu Allan Kardec. E outro ponto importante, destacado por Allan Kardec, foi que, sendo o meio de correspondência com os espíritos através de pranchetas, muito demorado, um deles aconselhou a se adaptar um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. E a cesta, colocada sobre um papel, era movimentada pela mesma potência oculta, o que faz girar a mesinha ao responder perguntas. Muito interessante. Sim. Deveria, deve ter, vamos dizer assim, estimulado não só a curiosidade, mas até assim, digamos assim, né, vai além da curiosidade, né? Iria ali um ponto de interrogação bem grande. O que é que deveria estar acontecendo? Parece que vai instigando a gente a querer saber o que Instigando, vai acontecer, exatamente né? isso. Isso, Uhum. exatamente. Então, vamos aqui, né? Ângelo, quer falar alguma coisa, Ângelo? Então, é justamente esse querer saber mais. Querer saber mais, né? Então, vejamos que interessante. O lápis agora seguia impulsos, formava palavras, formava frases, tratava, né, através dele ali, daqueles movimentos, eram tratados vários assuntos. Dessa forma, questões de filosofia, moral, metafísica, psicologia e outros temas eram desenvolvidos com rapidez, como se mão comum guiasse o lápis. O espírito, se podemos chamar assim neste momento, se identificou como sendo a essência de alguém que em outro tempo já tivera um corpo de carne, material, físico, o qual foi deixado através da morte, continuando a viver em corpo semelhante, mas de natureza diferente, em meio também diferente, pois não era material. Observemos que são várias informações assim ultra importantes, né? Apresentava-se esse alguém, né, esse espírito, como uma individualidade com características de personalidade bem definida, em tudo semelhante aos homens, apenas com um corpo fluídico no estado normal, mas que em dadas circunstâncias pode se tornar visível e informava que ele e outros estavam por toda parte, em constante relação entre nós, né? Quer dizer, é muito interessante a gente considerar tudo isso, né? E agora eu Exatamente. vou colocar aqui mais um slide para o Ângelo aí fazer as observações dele, né, Ângelo? Só um momento. Sim. Então vamos aqui, passar para o slide para o Ângelo. Pronto, Ângelo. Seu slide já está aí. Bom, então percebemos aí que o método de se prender um lápis a um objeto surgiu simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Em Paris, o espírito deu uma orientação. Isso ocorreu no dia 10 de julho de 1853, através de uma mensagem. E essa mensagem foi dirigida a um pesquisador fervoroso dos fenômenos que, desde 1849, se dedicava ao estudo, buscando as causas dos fenômenos. E escreveu o espírito: vá buscar no quarto ao lado a cestinha, prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Feito isso,
Depois de alguns instantes, a cesta se põe em movimento e escreve: Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de o dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então percebemos aí que o objeto a qual se adaptava o lápis era apenas o quê? Um instrumento. Sua forma ou natureza não importava. Procurava-se o quê? Um recurso mais cômodo, rápido, do que as batidas. O objeto era chamado prancheta e passou a ser o quê? Bastante utilizado. Utilizando. Interessante, né? Quer falar alguma coisa, Beth? Não, é que é extremamente instigante receber uma orientação e uma instrução e proíbo expressamente de dizer a alguém. Então, é assim, é um sigilo, é um segredo. É. Não leve isso adiante nesse momento, né? Bem interessante essa colocação, né? E também evidencia a ação de uma inteligência ali com, né, Sim, com todos os meios, muito, utilizando meios de comunicação, né? muito cuidadosa, né? Muito Sim. cuidadosa com aquele momento ali que era alguma coisa assim considerada séria realmente. Na verdade, os objetos utilizados, fossem a cesta, a prancheta ou qualquer outro, só eram, porém, postos em movimento sob a influência de certas pessoas, se podemos dizer assim, que são as pessoas que nós conhecemos como sendo os médiuns, né? Pois estas pessoas é que intermediavam a ação entre os espíritos e os homens. Mais tarde é que Allan Kardec desenvolverá no Livro dos Médiuns todos os conhecimentos relativos à ciência espírita que organizaria a partir de então, né? É importante a gente destacar isso, né? E aí, então, né, o que que acontece nesse momento? As nossas questões vão aumentando, né? E o que que nós podemos, então, encontrar sobre os médiums, sobre a mediunidade, as comunicações e os meios de comunicação entre o plano espiritual e material, Teresa? Para responder essas suas perguntas, suas várias perguntas, Beth, nós vamos então refletir um pouquinho sobre a ação exercida pelos espíritos comunicantes sobre os médiums durante uma comunicação, segundo o que Allan Kardec estabeleceu, né, através dos estudos no livro dos médiums. Os médiums, tendo ou não consciência dos seus recursos, liberam fluidos para serem utilizados nos fenômenos mediúnicos, sejam eles movimentos de corpos inertes, ruídos, deslocamentos, o que acontecia no movimento das cestinhas, quando se movimentava as cestinhas com o lápis preso a elas, eles vão. é, para que ocorram esses fenômenos, há necessidade desses fluidos que são liberados pelos médiums. Quando o médium não tem consciência dessa doação, ele é chamado de médium involuntário, isto é, ele não tem consciência de que exterioriza fluidos, do que acontece ao seu lado, nada vê ou percebe como extraordinário. Quer dizer, nós também podemos fazer, né, saindo daquele momento da história que nós estamos estudando aqui, no trabalho da codificação, das primeiras experiências observadas e, digamos assim, colocadas sob uma metodologia que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Médiuns, nós vemos que isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer contexto, né, em qualquer circunstância. É essa liberação de fluidos para que determinados, vamos dizer assim, fenômenos aconteçam. Então, pelo fato do médium não ter consciência da doação, ele é chamado de médium involuntário, né? Então, ele não tem consciência de que exterioriza fluidos, não tem consciência do que acontece ao seu lado, nada a ver ou percebe como extraordinário, que vamos dizer assim, nós podemos dizer
o que acontecia naquelas circunstâncias, daquelas experiências, né? Enquanto as mesinhas se movimentavam, não se tinha ainda a ideia de que determinadas pessoas que se encontravam ali liberando fluidos estivessem na condição de médiums involuntários, né? Eram médiums e naturalmente involuntários, porque não tinham consciência do fenômeno, não tinham nem consciência da existência de espíritos, né? Então, quando os médiums têm consciência e atuam deliberadamente na doação de fluidos, para que os fenômenos aconteçam, e a sua vontade será, portanto, um elemento de importância, porque ela vai favorecer, vai facilitar o trabalho dos espíritos que participam do fenômeno, então o médium faz essa doação de uma maneira deliberada, é a vontade dele que é acionada. Então, os médiuns que produziam e também produzem esses fenômenos são classificados na codificação espírita de médiuns de efeitos físicos que correspondem aí a duas condições, que nós podemos aqui, analisando esses dois aspectos, levar para aquelas ocorrências das manifestações, que utilizando ali as mesinhas ou utilizando o lápis e posteriormente através do lápis, utilizando a mão, né? Então, os médiuns involuntários, podemos identificar que são aqueles que exercem sua influência sem querer, não têm nenhuma consciência do poder que podem exercer, e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Isso quando percebem alguma ocorrência, porque normalmente podem não receber. E, além dos médiuns involuntários, nós encontraríamos, então, o que Allan Kardec chamou de médiuns facultativos, que são aqueles que têm consciência de sua influência e produzem os fenômenos espíritas, né? Ou seja, os fenômenos mediúnicos, com participação deles, pela vontade deles. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, não se manifesta em todos no mesmo grau. Então, Allan Kardec, depois no livro dos médiuns, né, na sequência dos estudos, ele faz essa identificação, mas lá naquele momento em que que as mesinhas se movimentavam, que o lápis já escrevia, que se estabelecia perguntas, ou como daquele exemplo que o Ângelo trouxe aí para nós, né? Daquela mensagem em que o espírito se identifica como um espírito, é ele quem diz que ele é um espírito. Até aquele momento ninguém havia feito uma identificação e, seguindo essa identificação, dar um nome, né? Que seria chamar de espíritos, né? Então, nós vemos aí que os médiums, naquele momento, médiums que não tinham conhecimento do processo, né, de como ocorriam os fenômenos, eles já estavam ali presentes, fornecendo o que nós poderíamos chamar nesse momento aí de energias, mas energias, né, fluidos, de que os espíritos se serviam para combinar com as energias combinar as energias do médium com os fluidos do mundo espiritual, revestindo o objeto que passa, então, ou passou a ter uma vida factícia, né? Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado, atirado para o ar, né, como as mesinhas se movimentavam, não é que o espírito o tomava, o empurrava, o suspendia, ou atirava no ar, como nós fazemos com a mão, mas é que o espírito que se manifestava envolvia o objeto, saturava o objeto com um misto de fluidos, e o objeto momentaneamente se movia, não por vontade própria, mas segundo o impulso que a vontade do espírito que o manipulava lhe dava. Se em vez da prancheta, naquela circunstância, se utilizasse sobre ela um objeto, se utilizasse um outro objeto e sobre ela o espírito atuasse como sobre a prancheta, o objeto também se moveria,
bateria, né, batia, ou responderia com movimentos e pancadas, obedecendo à vontade, ao pensamento do espírito comunicante. E é importante aqui a gente destacar isso quando nós estamos estudando manifestações inteligentes, que essa vida momentânea, uma vida factícia que o objeto apresentava, é a única prova da intervenção dos espíritos, constituindo o caráter inteligente das comunicações. Observemos que, para alguma pergunta inteligente que fosse feita, se receberia uma resposta inteligente. Então, foi isso que deu a essas manifestações o título de manifestação inteligente. Se não houver esse caráter, né, comprovando aí a intervenção dos espíritos, em que, para uma pergunta inteligente, recebe-se uma resposta inteligente, se não houver esse caráter, não há fundamento para atribuir a estas intervenções aos espíritos, e sim atribuí-las a causas puramente físicas, né? E esse é o ponto que interessa destacar aqui, uma vez que nós estudamos as manifestações inteligentes. Em outras palavras, será exatamente o caráter inteligente, revelando a causa inteligente, que evidenciará médiuns aptos para receber e transmitir comunicações inteligentes, que são aquelas em que ocorre a ligação mental que possibilita a troca de ideias, né, melhor dizendo, em verdadeiras comunicações. Lembrando que para ocorrer uma comunicação, isto é, a transmissão de uma mensagem inteligente, como o Ângelo disse lá no início do nosso estudo de hoje, há necessidade de um emissor inteligente, uma mensagem inteligível, um receptor inteligente capaz de decodificar a mensagem enviada e, consequentemente, recebida e interpretada. Então, quando a gente fala em manifestação inteligente, nós estamos falando da manifestação de espíritos que têm uma intenção, ou seja, são emissores inteligentes, têm um propósito, uma finalidade, ou seja, emitem uma mensagem. Alguém capaz, né? Alguém capaz no sentido de ter inteligência para decodificar o que eles trouxeram e fazer a interpretação. Então, é dessa forma que o processo se caracteriza. Lembrando, né, de que outro ponto também que é interessante a gente destacar aqui nas nossas reflexões, que a linguagem utilizada naquelas circunstâncias, elas necessitavam ser de conhecimento comum aos elementos que estavam se comunicando. Como que a gente pode perceber isso? Quando as mesinhas se movimentam, precisou ser criado um código, por exemplo, para o sim, bate duas vezes, para o não, bate uma vez, né? Então, isso significa que havia uma linguagem e um código sendo estabelecido para que a comunicação pudesse se dar. Quem falava, quem estava transmitindo a mensagem, apresentava assim, então, através desse código, uma condição para que o receptor pudesse decodificar a mensagem. E aí a gente compreende também, né, como se diz, que a linguagem é um sistema de troca de informações, ela tem símbolos, e os espíritos e aqueles que faziam parte desses primeiros, participaram desses primeiros fenômenos, eles acabaram estabelecendo símbolos, né? Quando falam, olha, aqui duas batidas corresponde à a letra A é o símbolo, ou duas batidas corresponde à palavra não, né? Outro símbolo. Então,
Criou-se inicialmente um sistema organizado de símbolos, ele seria modificado ao longo do tempo, cuja função para esse sistema era estabelecer um sentido, um significado, facilitando a compreensão e o conhecimento entre aquele que emitia a mensagem e os receptores da mensagem, né? Então, aí é uma coisa importante também para a gente observar, né? É que com todas essas análises, né, a chegar à psicografia em que a mão apoia o lápis e escreve, transmitindo a mensagem dos espíritos, né? Nós podemos ver aí é, uma gama imensa de manifestação física com componentes inteligentes e também, né, nas manifestações inteligentes, o componente físico, né, como a gente estuda. O importante é firmar-se que a única prova de intervenção do espírito é o caráter inteligente da manifestação. E dando então sequência aos nossos estudos, encontramos no item 5 da introdução os raciocínios elaborados por Allan Kardec, que estudando, analisando as manifestações inteligentes, observava o desenvolvimento da psicografia. Isto é, outro ponto importante para a gente observar, do uso de um lápis preso a uma mesinha, todo o processo de desenvolvimento ao uso do lápis na mão de um médium. Realmente. Então, eu vou colocar aqui agora para nós, né, mais um slide aqui para a gente ler aqui, né? Que mais tarde reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E diz ele, lá no item 5, Allan Kardec, né? É esse hoje o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia, né? E aqui nós vamos ver, então, na sequência, que ele fala também, né, que a experiência, por fim, tornou conhecida muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão, do médium, do lápis, como mais tarde ele traz, né, posteriormente ele traz em um livro dos espíritos, cita a escrita direta, e aí nós observamos a evolução dos recursos que os espíritos utilizavam para estabelecer as comunicações, né? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que a Beth Nós, tinha a feito É, Beth, alguma. eu quero fazer, é, e eu gostaria de a gente pensar um pouquinho aí no aperfeiçoamento, porque é um aperfeiçoamento de um processo, né? É isso até mesmo. surpreendente. Hã? Isso mesmo, né? Porque a gente percebe que da cesta, da prancheta, né? Que o exemplo que o Ângelo trouxe para nós, né? Passando por esses instrumentos, até o médium tomar diretamente o lápis e escrever, né? Então, as comunicações se tornaram é, mais fáceis, caracterizando aqui o que a gente chama de desenvolvimento de um processo. E que seria um Então, salto, exatamente, seria um salto possivelmente improdutivo e até mesmo prejudicial, porque geraria descrédito se os espíritos inspirassem os homens a partir da utilização da mão segurando o lápis, né? então, Tereza, Interessante. eu gostaria, só um minutinho, Ângelo, que é até surpreendente,
mas a gente Aham, pode até fazer uma comparação, né? Quando da implantação de um projeto e o aperfeiçoamento do processo aplicada nos dias de hoje, nos dias atuais, né? Então é interessante a gente sim, observar que os espíritos instruíram o funcionamento do processo, fizeram um treinamento, né, de sim, como deveria ser operacionalizado, considerando ali os recursos disponíveis. Isso é é assim, né, bem atual para fantástico, nós, né? né? Fazendo uma fantástico, né? Respeitaram a compreensão e o desenvolvimento do processo dos encarnados, né? Sim. E aí a gente vê que constatou-se, né? De fato, constatou-se uma evolução. Exatamente. É isso aí que eu queria falar. É interessante porque essa modalidade, né, Tereza e Beth, Aham, ela tornou-se assim mais comum naquele período. E o que que ocorreu? O número de pessoas dotadas dessa aptidão, ela multiplicou-se. Então, a Sim, gente percebe que já existiam essas pessoas, mas essa modalidade fez com que isso aflorasse. E essa experiência, ela ela conseguiu fazer com que nós tivéssemos conhecimentos de muitas outras variedades da faculdade mediúnica, né? E aí nós descobrimos que essas comunicações, elas podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos. Olha que interessante, né? Como a coisa foi tendo uma dinâmica, ou é seja, uma sem o evolução, concurso do né? médium, sem o concurso do lápis. Então, o fenômeno, e outro detalhe, né? Percebeu-se que esse fenômeno só ocorria quando ou na presença dos médiuns doadores. Doadores do quê? De fluidos próprios fluidos, para aquele tipo de comunicação. Então, esse fato chamou a atenção, destacou Allan Kardec que havia ali um ponto essencial a ser considerado. E qual era? O papel do médium nas respostas, na parte a qual ele nelas tomava, quer dizer, qual a participação do médium, da mecânica, se o modo que ele fazia era consciente ou inconsciente do próprio fenômeno, e também espiritualmente, quer dizer, teve um outro significado Sim, esse desenvolvimento até chegar nesse momento, né, Tereza e Beth? isso, sim, exatamente. E duas circunstâncias muito importantes que não escapariam ao observador atento podiam resolver a questão. A primeira delas seria a maneira pela qual a cesta se movia sob a influência do espírito ou do médium quando este, né, impunha os seus dedos na borda da cestinha. O exame demonstrou, vejamos os raciocínios que Allan Kardec trouxe, né? Uhum. Demonstrou a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta, pois quando duas ou três pessoas tocavam ao mesmo tempo na cesta, seria necessário entre elas uma concordância de movimento realmente fenomenal, né? Além da concordância de pensamentos, para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Teriam que combinar previamente, né? Vamos aqui observar. E destacou também Allan Kardec outro fato não menos original e que aumentava ainda mais a dificuldade. Era a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifestava. E cada vez que o mesmo espírito voltava, repetia a mesma letra. Então, imaginemos assim, né, que se um médium tivesse que treinar para médium para treinar, para fazer de conta que estivesse escrevendo de diferentes maneiras para 20 espíritos diferentes, ele também teria que se lembrar da caligrafia deste ou daquele espírito, né? E a segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, destacadamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do próprio alcance intelectual do médium, né?
Eram respostas assim que extrapolavam o conhecimento intelectual do médium. E Allan Kardec ainda observou que geralmente o médium não tinha consciência do que escrevia e nem mesmo entendia a questão proposta, que podia ser feita numa língua estranha a ele ou mesmo mentalmente, sendo a resposta dada na língua estranha. Vejam que interessante. Sim. Acontecia, acontecia, por fim, que a cesta escrevia de maneira espontânea sobre um assunto absolutamente inesperado, quando nenhum tema lhe era proposto, né? Tereza, então, considerando Oi? essas duas circunstâncias aí, percebe-se que há ali, que ocorria ali uma diversidade de linguagem. Sim. Como explicar isso? As respostas, Beth, em certos casos, elas revelavam um teor de sabedoria, de profundeza, de oportunidade, de pensamentos tão elevados e tão sublimes que só poderiam vir de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Isso acontece conosco nas nossas conversas diárias, né? Nós convivemos entre pessoas e nas nossas eh, conversas, na maneira como a gente interage aqui através do falar, né, nós observamos o teor de conhecimento, de profundeza, de pensamento de respeito, né, de pensamento mais elevado, dependendo da pessoa com quem nós estamos conversando. E Allan Kardec também mostra que de outras vezes eram respostas levianas, frívolas e mesmo tão banais que a própria razão se recusava a admitir que pudessem vir da mesma fonte, né? Mostrando o que que ele quis explicar com isso, né? Nessa pergunta que você, Beth, fez a respeito da diversidade de linguagem, que não poderia, a partir do mesmo elemento que estava ali na condição de médium, elaborar raciocínios, dar sustentação a diálogos, variando assim do mais alto, de pensamentos mais elevados, respostas com grande consistência, né, de sabedoria, de profundeza nos pensamentos que eram expressados ali, para outras de condições tão banais, né? Dessa forma, a diversidade de linguagem, como ele mesmo concluiu, só poderia se explicar pela diversidade de inteligências que se manifestavam, Eles se manifestaram, certo? né? É Tereza, lógico, né? Oi? aproveitando aqui que você já está falando das questões da diversidade, existe uma razão para que a psicografia tenha se desenvolvido com a chegada do Espiritismo? Existe uma razão para isso? Podemos entender, assim, né, analisando o conjunto da obra, que ela foi utilizada dentro de um plano maior para materializar um meio de comunicação, né, para estabelecer um processo desde o princípio e o desenvolvimento desse processo, um meio de comunicação entre encarnados e desencarnados, é, é, colocando na condição do encarnado, através de permitir que o encarnado aperfeiçoasse o processo, fazendo através dessa participação do encarnado, criando uma condição de isenção da própria, é, digamos assim, validando o próprio processo. O que que eu quero dizer com isso, né? Apesar de ter ficado meio confuso. Eu quero dizer que eles poderiam ter chegado, se materializado, se manifestado de uma outra forma, mais ostensiva, mas não, respeitaram o desenvolvimento do entendimento dos encarnados nessa relação com os desencarnados, né? Então,
por isso que nós podemos entender aí, respondendo a sua pergunta, a psicografia se desenvolvendo dessa forma, né? Tá? E a psicografia, dentro do que você colocou, ela, para ser desenvolvida, ela leva em conta, a capacidade intelectual do médium? Nós vamos encontrar depois em O Livro dos Médiuns, né, posteriormente, depois que ele estabeleceu a metodologia, registrou, através do Livro dos Médiuns, que nós não poderíamos dizer assim que ela levou em consideração a capacidade intelectual do médium, não exatamente, mas de acordo, então, com o Livro dos Médiuns, o que nós vamos aprender é que quanto mais conhecimento tiver o médium, mais recurso ele oferece aos espíritos comunicantes. E isso deve ter ocorrido já desde o princípio, né? E Allan Kardec mesmo fez uma pergunta, né? Ele perguntou: essas inteligências são humanas ou não? Trazendo na sequência a resposta, que aqueles efeitos tinham necessariamente uma causa, e desde que revelavam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saíam do domínio puramente físico. Então, muitas teorias foram formuladas a respeito para explicar os fenômenos, e por esta razão, ele se dispôs a examiná-las para depois tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. A princípio, então, né, como decorrência de todos os estudos que ele fez, admitiu a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências que se manifestavam. E para melhor compreender todos esses processos, a análise de todo o trabalho dele será feita na sequência, dos estudos aqui da introdução. Mas nós podemos, por hora, dar sequência aí, porque eu sei que vocês prepararam algumas perguntas, nós poderíamos, utilizar o nosso tempo aqui agora ainda para responder aí ou conversarmos sobre as perguntas que vocês prepararam, né? Que nós preparamos para conversar ainda, que nós temos mais um tempo aqui para a gente poder falar, né? Então, tem aí perguntas do Ângelo e da Beth. Vamos lá? Vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui que ela tem a ver também com aquela resposta que você deu sobre o momento certo de ter surgido a psicografia. Então vamos lá. Os fenômenos das mesas girantes e outros foram utilizados no surgimento do espiritismo. Qual foi a finalidade naquele momento? Nós podemos entender que teve também por finalidade chamar a atenção para a realidade e a existência dos espíritos, que são seres que sobrevivem à morte do corpo físico, né? Porque, olhem só o nome, né? Fenômeno das mesas girantes, né? Eles foram testados, eles foram verificados. Nós nos lembramos que nestes estudos que estão aqui na introdução do Livro dos Espíritos e depois no Livro dos Médiuns, e também nas obras da codificação, nós vamos nos lembrar de que esses fenômenos aconteceram em diferentes regiões da Europa, né, do mundo, e que isso demonstra e posteriormente vai demonstrar que os espíritos espalhavam já esses conhecimentos em diferentes regiões para chamar a atenção para a realidade e existência dos espíritos, né? Beleza, eu vou aproveitar de você, já que você pediu para Vamos lá. perguntar. Tá? Então, Não, nessa nós linha estudando aí juntos. dos momentos que a gente vai passando na história, a comunicação entre o espírito e o médium, ela pode se dar em qualquer ambiente? O que que nós podemos falar sobre isso hoje, nos dias de hoje? Ela pode, mas ela não deveria, não deve. O que estudamos na doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, nos mostra
que as comunicações, tendo uma finalidade útil, devem ocorrer em ambiente preparado e seguro, com pessoas e propósitos bem definidos, né? Que é o ambiente que nós consideramos aqui é o ambiente do centro espírita, que seria nas chamadas reuniões mediúnicas, né? Ou seja, em ambientes preparados, seguros, com pessoas e propósitos bem definidos. Por outro lado, também sabemos que todos somos médiuns, que estamos em constante relação mental com encarnados e desencarnados. Mas nem por isso nós vamos viver mediunizados, agindo sob a influência ostensiva de desencarnados. Então, de que forma não permitir que essas comunicações ocorram? Estabelecendo uma separação entre aquilo que é o nosso e aquilo que é uma influência de espíritos desencarnados. E isso nós só conseguimos fazer à medida que nós somos pessoas encarnadas, né? Aqui no caso, equilibradas, no caso do espírita, o que estuda, o que utiliza o conhecimento que ele depreende das obras básicas, né? Para que a gente consiga conviver entre encarnados e desencarnados sem sofrer influência. A Então, é Beth, interessante. Eu queria saber Beth só quer uma fazer. coisa. Então é possível a gente fazer essa distinção, saber quando é meu pensamento, quando é de um outro espírito? Então é possível isso, Tereza? é possível, tem que ter. De que forma que a gente pode pensar nisso? Nem todos, a humanidade não é composta única e exclusivamente de espíritos espíritas, né? Então, o dominar o fazer essa distinção tem que estar disponível para todo mundo, independentemente dele ser espírita. E de que forma que isso ocorre? Ocorre a partir do equilíbrio da pessoa. Quando a pessoa é uma pessoa equilibrada, quando ela tem um conhecimento de si mesma, sabe como funciona, como age, como reage, ou o autoconhecimento, né, que os espíritos tantos nos propõem a voltarmos para o autoconhecimento, a compreender melhor quem somos, do que gostamos, o que queremos, mas naturalmente nós podemos conviver em meio a outros espíritos encarnados e desencarnados, sem sofrer essas influências aí de forma acentuada, né? O Ângelo ia fazer uma pergunta? Vou fazer. E eu acho importante, pelo menos para mim, esse tipo de colocação. O médium é necessariamente um espírita? Não. O fato de sermos espíritos naturalmente confere a todos os seres humanos, né, indo ao encontro da pergunta da Beth, o fato de sermos espíritos confere a todos nós, seres humanos, uma sensibilidade espiritual em maior ou menor grau de intensidade. Mas espírita só é aquele que estuda o espiritismo, que se esforça pela aplicação da moral espírita, da prática, que crê na imortalidade da alma e se conduz de acordo com os princípios espíritas que devemos estudar constantemente. Então, o médium não é necessariamente um espírita, né? Afinal, todos somos médiuns, mas, né? É porque O essa comunicação ela pode se dar independente da do doutrina que a conhecer ou pessoa não, a conhecer ou não. influência, né? A influência se dá. O que seria importante é que todos nós fôssemos bons cidadãos. Aí, naturalmente, nós utilizaríamos a mediunidade como bons cidadãos, ou seja, na prática do bem, né? Mais alguma pergunta? Eu ia te perguntar se o médio, mas acho que você já respondeu. Ah, é verdade. O, o É, médio, se ele tem para si algum privilégio, é. e alguma superioridade, e Não, vou um não, pouco não, mais não. além. Como que eu enxergo o médium?
Ah, Não, o é médium aquela visão que eu tenho, que nós é tínhamos muito. ou temos até hoje. Muitas vezes ele é visto como alguém é, assim diferente, né? Diferentão, vamos dizer assim, né? Alguém com superioridade. Então, até mesmo Qualidades especiais. até mesmo na casa espírita, a gente vê assim um movimento em torno de alguns médiums, né? Pessoas que são mais estudiosas. Exatamente. A gente vê isso, mas não deveria. Isso pode acontecer pelo fato do médium alimentar esse comportamento no seu entorno, mas pode também acontecer pela falta de conhecimento, de estudo daqueles que se aproximam do médium com esse propósito, né? Mas nós vamos lá encontrar, quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente estuda com o Emmanuel, nós vamos ver que a mediunidade ostensiva ela está no planejamento reencarnatório do médium, né? Ela faz parte do planejamento reencarnatório do médium. Agora, os outros, chamada mediunidade generalizada, é a sensibilidade que todos nós temos, né? Tereza, eu Mas não sei se a minha pergunta é estranha, hein? Mas, por exemplo, se ela está no planejamento reencarnatório do médium e o médium resolve falar, não, não quero isso daí, tem alguma consequência para ele? depois de encarnado, né? Ele resolver falar que não quer, ele geralmente a gente conhece assim. é, por exemplos, por pessoas que conhecemos, que as situações se complicam um pouco porque ele tinha uma proposta e não, porque a mediunidade ostensiva, né, o trabalho do médium faz parte, se considerarmos que faz parte do planejamento reencarnatório, nós vamos ver que eh, dizer mais tarde que não quer, não é dessa forma que vai acontecer. Então, possivelmente ele deve enfrentar alguns percalços aí, alguns desequilíbrios, né? Por conta da sua própria escolha, né? Com a própria escolha. Ô, Tereza, então, para fechar aqui, né, a última coisa. Isso. Kardec descortinou para a gente, né, para todos nós, muitos conteúdos para que a gente pudesse conhecer os espíritos, né, desde quando eles começaram a manifestar uma vontade até onde nós chegamos agora. Então, será que nós já entendemos tudo sobre eles? Não, claro que não. Por isso que a gente precisa estudar, 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 né? E continuar estudando. Continuar estudando, experimentando, fazendo. Nós precisamos entender a contribuição do Espiritismo para o exercício da mediunidade como sendo metodologia, trazendo o Espiritismo metodologia, objetivo moral e proposta de crescimento espiritual. Essa é a associação entre Espiritismo e mediunidade, e a tarefa mediúnica, né? O Ângelo, acho que eu sinto que o Ângelo tem mais uma pergunta aí Não, sobre. Não? eu acho que você respondeu agora para mim, que eu ia perguntar exatamente qual que é a contribuição que o Espiritismo trouxe para o exercício da mediunidade. Como a gente vem estudando aí ao longo dos domingos, a gente percebe que a mediunidade ela já acontecia, né? Mas É, qual que é a contribuição que o Espiritismo deu? Mas acho que você já respondeu. metodologia, objetivo Biologia. moral e proposta de crescimento espiritual. E aí eu queria fazer uma pergunta aí para vocês dois, então, né? Existe uma razão para que a psicografia tenha se desenvolvido com a chegada do Espiritismo? O que vocês acham? Ah, eu acho que a gente pode entender que ela foi utilizada dentro de um plano maior, né? Materializar assim o meio de comunicação entre os desencarnados e os encarnados. E a gente percebe que acaba o quê? Evidenciando a existência da realidade Realidade. espiritual,
que eu acho que certo. a gente está um pouco distante disso ainda. Então, ela vem para que a gente possa perceber essa realidade da existência dos espíritos, né? E É, conhecer o mundo espiritual, Tereza. exatamente, né? Se a E, gente e analisar, a lembrar, né? gente pode Sim. falar, né? E lembrando, assim, baseado no que o Ângelo está falando, que o plano espiritual, quem é o plano espiritual, né? É constituído de homens e mulheres, né? Que assim como nós Sim, deixaram o corpo físico, né? Então, cada um num estágio, né? De evolução. exatamente. Então, daí, além dessa, né, essa realidade que é extremamente importante ser conhecida, também lembrar que nós devemos realmente assim ter o estudo como algo extremamente importante também, justamente para ampliar, né, a nossa percepção, o nosso conhecimento, os nossos cuidados, porque a gente está a todo momento, né, se interagindo com esse plano espiritual, né, Isso, tão exatamente. diversificado, tão Exa- diversificado, né? Exatamente. Por isso que aquela sua pergunta aí, para nós encerrarmos agora, né? Em que você me perguntou em outro momento, mas que você podia fazer aí sobre Kardec, descortinou, né? Lembra-se dessa pergunta? Lembro. Então, faz ela aí para nós agora, que ela, eu acho que ela é interessante para a gente concluir Então, agora. que Allan Kardec, ele descortinou para nós conteúdos, né, sobre os espíritos, desde quando eles iniciaram, né, vamos falar, estrategicamente, eles começaram aí com as mesas girantes para atrair, né, as pessoas, a curiosidade, instigou cada vez mais a vontade das pessoas descobrirem o que estava acontecendo. Até foram momentos assim de diversão, de entretenimento, mas Allan Kardec aí, né, assim, com a sua metodologia, com a sua seriedade, né, de pesquisador, o que que aconteceu? Ele trouxe para a gente uma outra visão. E hoje a gente percebe, né, que o quanto nós aprendemos nessa relação, né, com o mundo espiritual Exatamente. e o mundo material. Exatamente. E o que a gente também pode perceber e concluir com esses nossos estudos, né, que através desses avanços, dos avanços aqui da ciência, da física, da química, de outras áreas do conhecimento humano, nós vamos compreender também em profundidade essa realidade espiritual, né, da qual nós procedemos. Nós vamos entender que nós somos espíritos utilizando corpos materiais por um período e retornamos ao mundo espiritual, sobrevivendo à morte do corpo físico. Bom, e isto, então, por hoje a gente encerra, né? Nós estamos aqui concluindo as nossas reflexões desta manhã, e eu passo aí para o Ângelo e a Beth falarem aí suas despedidas, né? Os agradecimentos nossos, para a gente encerrar aqui o nosso trabalho nesta manhã. Agradecer a oportunidade, né? Bastante Isso, interessante participar desse conjunto aqui, né, de troca de ideias. isso. Muito obrigada, é isso. E Ângelo, Eu também quero agradecer o convite, é uma satisfação mesmo participar, e assim, com essa interação, né? Perguntas, respostas, acho bastante interessante. E isso, desejar a todos um excelente domingo. isso. Então, encerrando as nossas reflexões de hoje, convido a todos para assistir no próximo domingo, dia 30 do 3, os estudos dos amigos. Márcio Lucas, Ednir Malvestio e Abrão Guevara. Eles vão tratar resumo da doutrina dos espíritos, parte 1. Não perca. E também agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual do Batuíra, pela oportunidade do trabalho. Queremos desejar a todos um excelente domingo e uma excelente semana.
Muita paz para todos. Que assim seja. Muito obrigada.